Então, nessa de hoje, nós vamos falar sobre as grandes possibilidades de atuação dentro do hospital. E para isso, a gente tem que entender que existem diferentes perfis de hospitais. E nesse contexto, você vai entrar em contato com pacientes que estão tratando diferentes patologias no contexto de diversas especialidades médicas. Então, nas enfermarias, nós vamos encontrar diversas especialidades médicas. Então, pacientes da cardiologia, da endocrinologia, da pneumologia, da reumato, da neurologia, da nefrologia, transplantados, hematológicos, oncológicos, da pediatria, pós-cirúrgicos, infectologia. Então, nós vamos entrar em contato com essas diversas alterações sistêmicas. E isso nós temos que estar preparados para atuar com esses pacientes, para atender esses pacientes, levando em consideração diferentes abordagens de acordo com as necessidades. Então, nas enfermarias, nós vamos encontrar pacientes com reações adversas a medicamentos, como, por exemplo, pacientes com síndrome de Stevens-Johnson, em que a atuação da odontologia nesses pacientes é fundamental e tem que ser o mais rápida possível, Então, para poder realmente proporcionar o alívio de dor desses pacientes, devolver a capacidade de se alimentar, de se comunicar, certo? Pacientes com infecções oportunistas, como candidíase, pacientes com lesões orais que ajudam a fechar um diagnóstico sistêmico, que através do diagnóstico bucal consegue-se fechar o diagnóstico sistêmico do paciente, como, por exemplo, esse aqui, que era um paciente que tinha paracoccidioidomicose, e esse diagnóstico foi fechado depois do histopatológico dessa lesão bucal. Então, é importantíssimo essa verificação para direcionar o tratamento sistêmico do paciente. Bom, pacientes com doenças autoimunes, então, o lúpus eritematoso sistêmico, pênfigo vulgar, que são doenças que cursam com grandes alterações bucais, dolorosas, que impedem a alimentação, impedem a fala, E que a odontologia precisa intervir de imediato. E aqui eu chamo a atenção de vocês dos pacientes neurológicos. Bom, pacientes neurosepelados, eles evoluem com uma espasticidade muscular e, obviamente, da musculatura da face. Então, são pacientes que podem se automutilar, Então, involuntariamente, laceram língua, laceram lábios, e nós podemos evitar isso. Nós podemos evitar essas automutilações. Porque uma vez que essas lesões acontecem, gente, são portas de entrada de infecção, geram muita dor para esse paciente e fora todo o sangramento que ocorre, Então, assim, o importante, lógico, uma vez que aconteceu, você vai resolver ali a urgência, Conter o sangramento, tratar a lesão, impedir que ele continue se automutilando. Mas o mais importante, gente, é a gente prevenir isso, evitar que esse paciente se automutile, é tratar essa musculatura, manejar esse paciente, é instituir medidas preventivas. É isso que a gente tem que estar muito atento, certo? E aí a gente atua com diversos profissionais da equipe. Aqui eu estou com a fono, da equipe, naquele momento do atendimento. E aí, aqui a gente atua muito, A fonoaudiologia, ela entra com exercícios de relaxamento da musculatura, que nós também realizamos. Nós temos que realizar uma abertura gradativa desse paciente, então ter o dispositivo adequado, ter o manejo adequado, ter o dispositivo protetor bucal adequado. Tem outras terapias que também podem ser utilizadas nesses pacientes, como laser, como a toxina botulínica também. E aí é importante a gente pesar, colocar na balança essas terapias e ver o que é melhor para aquele paciente de acordo com o momento que ele está vivendo. Nós temos várias possibilidades para estar tratando esses pacientes e principalmente prevenindo essas complicações. Bom, e a nefrologia? A nefrologia, gente, é um mundo à parte, Eu sou até suspeita para falar porque eu costumo brincar, que a minha primeira paixão dentro da odonto hospitalar foi a nefrologia. Eu vivi intensamente. Minha primeira experiência dentro da odonto hospitalar foi com a nefrologia, Então, manejar o paciente renal crônico é muito complexo. E a gente vê o tanto que eles precisam da nossa assistência. Então, dentro da nefrologia, a gente tem algumas vertentes. Então, você tem o Centro de Prevenção de Doenças Renais, que é aquele paciente que tem uma doença renal crônica, mas ele está no estágio em que ainda não é um estágio terminal, o estágio dialítico, que é até o estágio 4, que é em que você tem terapias que esse paciente pode realizar, que não diálise, e o estágio 5, que é quando ele já está
em alguma terapia renal substitutiva, no caso uma diálise, ou uma hemodiálise ou uma diálise peritoneal, ou ele vai para um transplante. Então, você tem o Centro de Prevenção de Doenças Renais, que são os pacientes que estão até o estágio 4 da doença renal crônica, né, os pré-dialíticos, vamos dizer assim. Você tem os que estão em diálise, hemodiálise ou diálise peritoneal, e os transplantados, certo? Que já realizaram o transplante, mas continuam sendo pacientes renais crônicos. Então, pacientes em estágio 5 da doença renal crônica são pacientes que vão necessitar de terapia renal substitutiva, que aí pode ser hemodiálise, diálise peritoneal ou transplante. E aí aqui são 3 vertentes que o cirurgião dentista ele vai atuar. Então, no setor da nefrologia, você vai ter essas 3 vertentes. São 3 momentos aí que esse paciente vive, né? Pode viver esses 3 momentos. Então, na hemodiálise, encontramos diversas alterações nesses pacientes. Pacientes podem cursar com alterações ósseas, doença periodontal, estomatite urêmica. Então, a gente tem diversas alterações nesses pacientes que estão em hemodiálise. Aqui a gente tem um caso de displasia, né, displasia fibrosa, paciente com perda, paciente renal crônico, ele tem muita facilidade para a formação de cálculo dental, né? Aqui é o paciente da displasia, né? E após a intervenção, esse é um tipo de caso em que o cirurgião dentista clínico atua junto com o bucomaxilo, então o bucomaxilo faz o procedimento cirúrgico, que é um procedimento chamado de procedimento, uma plastia, na verdade, né? Ele é considerado um procedimento cosmético cirúrgico, porque aqui é feito só uma plastia, né? Não é removida toda essa lesão, porque essa não é uma lesão maligna, né? Displasia fibrosa não é uma lesão maligna, mas também você pode ter casos de tumor marrom, que também não é uma lesão maligna, mas que, apesar de não ser lesões malignas, são lesões que impedem que esse paciente fale, que esse paciente se alimente, né? Que esse paciente tenha uma deglutição adequada, ou seja, compromete todas as funções do sistema estomatognático. O paciente renal crônico, ele já é o paciente imunodeprimido. Imagina comprometer todas essas funções desse paciente, ele vai ficar muito mais ainda, fora todo o aspecto emocional associado. Então, aqui é um tipo de intervenção em que o cirurgião dentista clínico, ele atua junto com o bucomaxilo. Então, muitas das vezes, o clínico, ele detecta o problema, detecta a alteração, né? Então, faz a biópsia, solicita o histopatológico, e aí direciona para o bucomaxilo, pode entrar junto com o buco e no pós-operatório também acompanha. Muitas das vezes, esses pacientes no pós-operatório vão para uma UTI, e lá na UTI ele continua com o acompanhamento do dentista clínico. Depois volta para o ambulatório da bucomaxilo, do cirurgião dentista clínico, para poder continuar o atendimento. Pacientes transplantados, então a gente sabe que no pós-transplante, esse paciente ele vai fazer uso de medicações, que são medicações imunossupressoras. Então, para que não haja rejeição daquele novo rim que ele recebeu, né, no novo órgão que ele recebeu. E aí, uma vez que você tem uso desses imunossupressores, uma pequena infecção pode ser catastrófica para esse paciente. Então, por isso é que no pré-transplante renal, ou qualquer pré-transplante, né, de qualquer órgão, esses pacientes, eles têm que passar por uma avaliação odontológica. Então, dentro do contexto aí da nefrologia e de outros transplantes, no pré, esses pacientes vão para uma avaliação odontológica para detectar se tem algum foco bucal, porque se houver, tem que ser removido antes do transplante, para que no pós-transplante você não tenha uma infecção nesse local e que possa comprometê-lo sistemicamente e chegar até a perder um novo órgão, certo? Então, pré-transplante, odontologia, e no pós-transplante, principalmente pós-transplante imediato, devido ao uso, né, dos imunossupressores, eles fazem uma grande imunossupressão, eles podem cursar com infecções oportunistas no pós-operatório imediato. Então, infecções herpéticas, fúngicas, certo? Então, é importante ter o acompanhamento do dentista também no pós-operatório, no pós-transplante imediato. Continuar o acompanhamento para evitar alterações também, evitar, continuar mantendo, né, aquela saúde bucal para que ele não tenha infecções que possam realmente complicar. E aqui é um paciente que no pós-transplante imediato, ele fez, né, um abscesso por conta dessa lesão aqui, ó, gente, ó. Um dente que foi restaurado sem tratar o canal e tinha uma lesão periapical. Então, o que acontece? No pós-operatório imediato, saiu um abscesso na área. E aí, logo, de imediato, né, nós fomos lá, realizamos uma drenagem, já entramos com antibiótico-terapia de cara, e aí depois esse paciente seguiu para fazer o tratamento endodôntico. Então, gente, é muito importante visualizar isso antes, né? Nesse momento era o que foi possível realizar, mas se tivesse sido observado previamente, isso teria sido evitado. Mas a gente sabe que nem todos os serviços, né,
tem ainda uma assistência odontológica no pré-transplante, infelizmente. Mas a gente sabe que isso, né, vem realmente crescendo em todo o país. Esse cuidado no pré-transplante de todos os pacientes. Bom, na pediatria também, gente, é um mundo à parte, né? Então, você tem enfermaria da pediatria, você pode levar esses pacientes para o centro cirúrgico pediátrico quando for necessário. Nós temos diversas patologias também que cursam com diversas alterações bucais, necessitam de um acompanhamento também do dentista. Então, aqui a pediatria é um mundo à parte, né? Eu costumo falar isso também. Pacientes oncológicos que cursam com lesões de mucosite oral, alterações salivares, né? Principalmente redução do fluxo salivar. Pacientes oncológicos que durante toda a terapia precisam de um acompanhamento, quer dizer, já no primeiro dia de terapia, o ideal é que já tenha um atendimento odontológico, já se faça um atendimento preventivo para evitar o surgimento de lesões de mucosite, né? Porque uma vez que essas lesões saem, né, que você tem as lesões, o tratamento é muito complicado, né? Então, controlar é muito complicado. Então, o importante é prevenir essas lesões de mucosite. Então, já instituir essas medidas preventivas com laser terapia para evitar o surgimento de lesões de mucosite. Também melhorar o fluxo salivar desses pacientes, porque uma vez que você tem a diminuição desse fluxo salivar, o paciente ele vai cursar com infecções oportunistas, né? E aí a gente sabe que o paciente oncológico de cabeça e pescoço também é um paciente que é muito mais complicado, porque mesmo, né, nós fazendo todo o protocolo preventivo, a gente pode, infelizmente, não conseguir evitar essas lesões por completo. E aí ele precisa fazer diariamente receber diariamente esse atendimento com a laser terapia para poder realmente ter um mínimo de qualidade de vida durante essa terapia oncológica. Tá bom, gente? Então, é muito importante, tanto pré, durante, como pós também. E, dentre outras, né, especialidades médicas, pacientes cardiopatas, coagulopatas, hepatopatas, diabéticos, transplantados. Então, você tem diversos comprometimentos sistêmicos que vão exigir, né, o nosso conhecimento, o nosso preparo. E a unidade de terapia intensiva. Então, dentro da UTI, gente, nós temos também diversos perfis de UTIs. E para atuar numa UTI, nós precisamos entender a dinâmica desse setor, como atuar com essa equipe, conhecer esses equipamentos, os dispositivos, porque muitos destes vão estar no nosso campo de intervenção. Então, é muito importante a gente conhecer tudo isso para poder atuar com segurança nesse paciente crítico. Então, você pode atuar no UTI adulto, pacientes intubados, traqueostomizados ou não, ou em ambiente, contactuantes, acordados, né? É importante a gente ter o atendimento para todos os pacientes. UTI pediátrica e neonatal também temos muito a fazer nessas UTIs, nessas nossas crianças. Temos muito realmente a colaborar, tá? E dentro disso, a gente, aqui eu trouxe para vocês UTI adulto, pediátrico e neo. Nós temos diversos perfis de UTIs, então UTI cardio, UTI de queimados, UTI neurológica, né? Então nós temos diversos tipos de UTI, vai depender do escopo, né, do perfil do seu hospital. Bom, e a extensão do hospital, que é o home care, ou que a gente chama de, né, ou que se chama de deshospitalização. É quando o paciente ele sai do hospital, vai para casa, mas ele continua numa internação domiciliar, tá? Então, o home care ou deshospitalização é isso, é o paciente, ele sai do hospital, vai para casa, mas ele continua sob um regime de internação. Ele precisa continuar recebendo assistência da equipe multidisciplinar, ele depende de dispositivos, ele depende de cuidados, né, de diversos equipamentos, diversas terapias, ele vai continuar, só que no conforto do seu lar, junto com a sua família, certo? Então, dentro da odontologia, se fala em odontologia domiciliar, né, que seria o olhar tanto para o home care, quanto simplesmente para o paciente que quer receber o atendimento odontológico no conforto do seu lar. Então, a odontologia domiciliar é o paciente que vai receber o atendimento na sua casa. Ele pode estar em regime de internação, home care, ou não, certo? E existem essas diferenças porque somente o paciente que é dependente de cuidados, né, totalmente dependente de cuidados, ele se enquadra no home care, né? E aí é quando realmente os planos de saúde cobrem essa assistência, tá bom? E aí,
falando em home care, né, em deshospitalização, existem diversos benefícios. Por isso é que, o quanto antes, né, a equipe quer proporcionar isso para o paciente. Porque no home care, o paciente ele vai ter conforto, ele continua tendo o apoio da equipe, ele vai ter autonomia, você tem redução de custos, né? E principalmente humanização do atendimento. E dentro dessa equipe multi está também o cirurgião dentista, tá bom? E aí muitos ficam, será que para eu fazer home care, né, ou odontologia domiciliar em geral, eu preciso ter uma equipe, eu preciso comprar de cara uma equipe portátil? E aí, gente, eu digo para vocês que não, né? Você pode fazer muito sem ter uma equipe. E aí, aos pouquinhos, você pode galgar e ter o seu equipe portátil. Vai depender do tipo de paciente que você atende, da demanda que você tem, né? Do público que você tem. E aí tem diversos outros equipamentos que podem te ajudar e que muitas das vezes você pode iniciar com esses outros equipamentos e só depois ter uma equipe odontológica. Então, tem muito a fazer, né? Como eu falei, vai depender do seu público, da sua demanda, certo? Do perfil de paciente que você atende. E aí, aos pouquinhos, você vai galgando e depois, quem sabe, adquirir uma equipe. Mas não é necessário de cara comprar uma equipe odontológica para poder fazer o home care. Você pode estender a sua assistência do hospital para o home care sem ter inicialmente uma equipe odontológica, tá bom? Temos muito a fazer. E esse preparo, né, para atuar em home care, bem como o preparo do paciente para que você possa atendê-lo. Então, o conhecimento das doenças sistêmicas, a história da doença, as medicações em uso, isso a gente vem com uma carga muito boa da hospitalar, né? Então, quem atua em odontologia hospitalar, ele tem um olhar muito calibrado, vamos dizer assim, né? Ele já chega com um olhar diferente para atender esse paciente em home care. A gente já vem com um preparo muito grande, com uma segurança muito grande para estar atuando com esses pacientes. Mas é importante deixar aqui claro que essa parte, né, esse paciente home care, ele também tem as suas peculiaridades. Ele tem uma rotina ali na sua casa, né, no local em que ele está, que precisa ser conhecida. Ele tem a sua rotina, as suas peculiaridades que você precisa conhecer para poder atender esse paciente. Lógico que trabalhar no ambiente hospitalar, com paciente hospitalizado, com paciente crítico, né, o paciente que está na UTI, que está crítico, você vem com uma carga muito boa, né, de conhecimento sistêmico, de gravidade de paciente, de até onde você pode ir, né, dos limites que você tem, te dá um olhar muito amplo do paciente, né, principalmente com relação ao que você pode realizar, a medicações, né, que você pode inserir. Então, realmente te dá uma carga muito grande. Mas, paralelamente, você tem que ter a visão também do domicílio, né? Na verdade, você tem que ter a visão do domiciliar, do home care. Como que é a rotina daquele paciente? Quais são as peculiaridades ali naquele contexto, para que você realmente faça um atendimento com segurança e efetivo. Bom, e claro, orientações, né, a cuidadores, a técnicos de enfermagem, porque aqui o importante, gente, é individualizar o atendimento, tá? Não existe, existe um protocolo de higiene bucal para o paciente em home care? Não. Isso vai depender do paciente, vai depender das suas necessidades. E o importante é isso, é a gente individualizar essas orientações, individualizar esses cuidados, tá? E quando a gente fala de home care, né, de deshospitalização, de odontologia domiciliar, a gente está falando de relacionamento não só com o paciente, mas com a família. E isso a gente já traz desde o hospital, né? Então, desde o momento em que a gente atua no hospital, a gente está atendendo não só o paciente, a gente está atendendo a sua família também. A gente precisa ter esse relacionamento com a família, a gente precisa ouvir, a gente precisa se comunicar adequadamente com o paciente, mas também com a sua família. E isso acontece no home care e no home care até de uma forma mais intensa, porque a gente está entrando ali no ninho deles, né? Vamos dizer assim, na rotina deles, no cantinho deles. E a gente precisa realmente entender aquele seio familiar, porque muitas das vezes entender aquele seio familiar vai te ajudar no tratamento do paciente, nas condutas, né? Na abordagem, isso vai te ajudar muito. Então, entender a história do paciente faz toda a diferença para o seu atendimento, certo, gente? Então, podemos fazer muito por esses pacientes, né? Muitos procedimentos, aqui tem vários, né? E aqui o importante é a gente ter muito claro os nossos limites, né? Até onde
vale a pena realizar o procedimento naquele ambiente domiciliar, né? Ou até que ponto vale a pena a gente internar esse paciente que está no domicílio para fazer um procedimento odontológico. Então, aí a gente tem uma linha muito tênue, né? Até onde a gente pode ir nesses pacientes em domicílio para ter um atendimento com segurança e efetivo, ou até onde realmente vale a pena a gente, né? Até onde realmente seria benéfico, né? Até onde seria benéfico para aquele paciente solicitar sua internação para fazer um determinado procedimento odontológico. Então, aqui é uma visão que envolve muito, né? Envolve muitos aspectos que vão além da cavidade bucal. O procedimento em si, né? Vai envolver muitos outros aspectos. E que isso a gente vai passando, né? A gente vai vendo com a experiência e a gente traz isso para vocês, né? Bom, gente, e aí, para fechar essa nossa segunda aula do nosso encontro, eu quero deixar essa frase aqui para vocês, que para mim faz, assim, muito sentido para nós que atuamos com pacientes sistêmicos, seja em ambiente hospitalar, consultório ou home care. É que o cuidar está além de olhar. O cuidar está além de estar. O cuidar é se colocar. Porque, independente do procedimento que você está realizando ou do que você gostaria de ter realizado, o importante é o que o paciente precisa, né? É o que ele precisa, não é o que nós precisamos. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente tende a fornecer sempre uma melhor assistência, tá certo? Então, eu queria deixar essa mensagem para vocês e dizer que no próximo encontro nós vamos falar sobre por que se aprofundar em UTI, né? Porque é importante ter esse aprofundamento do conhecimento na unidade de terapia intensiva, tá certo? Então, eu encontro vocês lá. Um abraço.